mas acima de tudo, eu quero honrar o nosso Senhor Jesus. Então uma salva de palmas a Ele que é a fonte da água da vida, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o alfa e o ômega, o ungido de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Amados, quero agradecer demais esta oportunidade que eu recebo com muita humildade e com muito temor e tremor. O quão temível é estar aqui no altar do Senhor. O quão temível é falar sobre adoração, que é a ação, o estilo de vida, a comunicação mais importante com Deus. E nós nessa manhã vamos abrir o nosso coração para aprender mais sobre adoração. Quantos querem aprender mais sobre adoração? Então vamos nos sentar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, a maior comunicação, a maior ação, o maior relacionamento que o homem pode ter com Deus é a adoração. Diga adoração. E nós precisamos, amados, aprender sobre a adoração extravagante. O mais maravilhoso é que o Espírito Santo ele conduziu esta conferência de jovens para falar sobre o tema mais importante que vai definir as nossas eternidades, que é a adoração ao Deus Altíssimo. Amados, nós precisamos saber que Deus é muito sério com a adoração. Nós precisamos saber que você, diga eu, nós fomos criados para adorar a Deus. Os anjos foram criados para adorar a Deus. E tudo se resume na adoração. Por que nós cantamos a cruz e o sangue de Jesus? Porque a cruz e o sangue de Jesus foi a maior, diga maior, adoração a Deus. E esta adoração abriu o caminho para que você possa ser salvo. Quando Jesus foi para a cruz, como está escrito em todos os evangelhos, e principalmente com mais profundidade espiritual, em Isaías 53, nós sabemos que quando Jesus foi para a cruz, e ele foi moído pelos nossos pecados, este aroma subiu nas narinas do Deus Todo-Poderoso, e foi uma adoração tão maravilhosa, tão incrível, tão majestosa, que Deus, ele se agradou dessa fragrância, e com esta adoração foi possível a remissão dos pecados. Por isso que nós cantamos a cruz e o sangue, por isso que o sangue e a cruz de Jesus é o ponto mais importante da história da terra, dos céus, da eternidade passada, da futura. Por quê? Porque como tudo está relacionado à adoração, a adoração que Jesus fez foi a maior. Nunca mais ninguém poderá fazer, ninguém poderia fazer. Foi a maior adoração. E esta fragrância subiu às narinas do Deus Todo-Poderoso. Ele se agradou tanto ao ponto de salvar o homem pecador. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Aleluia. Amados, nós precisamos saber que os anjos, Lúcifer e 1/3 dos anjos dos céus, eles adoraram a Deus de eternidade em eternidade. Eles adoraram a Deus, nós não sabemos ao certo porque a eternidade passada, nós sabemos que podem ser trilhões, quadrilhões de anos. Eles adoraram de eternidade em eternidade, eternidade em eternidade. Eles foram feitos, e você foi feito para adorar a Deus. Mas no momento que eles pecaram, no momento que esta adoração falhou, Deus não levou em consideração o passado. Deus não levou em consideração o quanto eles adoraram. Deus não levou em consideração todas as obras que eles fizeram. Quando eles falharam na adoração, eles foram julgados.
E por isso que o Espírito Santo conduziu o nosso amado bispo Liscano, nosso bispo Paulo Sérgio, com o tema mais importante. Porque se eu e você entendermos a adoração, nós não falharemos em executá-la. Aleluia! Glória a Deus! Amados, nós fomos criados para adorar ao Deus de toda a terra. Mas o homem e a igreja falharam na adoração a Deus e começaram a adorar outras coisas. Por quê? Sem o Espírito Santo é impossível para a igreja e para o mundo adorar o Deus invisível em detrimento das coisas visíveis. O ser humano, ele tem uma tendência de, obviamente sem o Espírito Santo, de adorar tudo que ele vê, em detrimento do Deus que ele não vê. Somente pelo Espírito Santo, você, diga eu, posso e você pode adorar a Deus e colocar esta adoração em primeiro lugar. E como a igreja falhou e o mundo falhou em adorar a Deus, da mesma forma que os anjos falharam, nós temos que entender, amados, se nós olharmos para a realidade dos jovens, por exemplo, vamos começar pelo mundo. Os jovens do mundo, eles adoram o seu próprio corpo antes de Deus, adoram os seus cônjuges, adoram a imoralidade sexual, adoram principalmente o orgulho e a soberba. Se eu e você ligarmos em qualquer digital influencer hoje do mundo, nas mídias digitais, no YouTube, você vai ver arrogância, prepotência, relativização do certo e errado. O meu certo pode não ser o seu certo, a minha verdade pode não ser a tua verdade. E nós vemos pessoas egocêntricas, amantes de si mesmo. Pode colocar 2 Timóteo 3, de 1 a 5, por favor. Nós vemos uma realidade do mundo focada no orgulho, na soberba. Saibam que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que está vindo tempos difíceis? Porque o mundo e principalmente a igreja falhou na adoração ao Deus vivo. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos. Vê se você enxerga os digitais influencers, aqueles youtubers, se você enxerga a sociedade e se você também enxerga a igreja. E se nós, com muita humildade, porque o Espírito Santo ele tem que convencer você, não é um outro pastor, uma outra denominação, não é o outro irmão, não é a pessoa que você conhece, não é o seu vizinho, é você, diga eu. O Espírito Santo precisa convencer você e eu do pecado. Se você se enquadra, se nós nos enquadramos, se eu que sou o menor e o maior pecador aqui, e preciso do sangue de Jesus, eu preciso me arrepender, como todos nós, aleluia. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Se nós vermos as eleições que está acontecendo, candidatos que são já avós, que têm uma carreira que para o mundo parece uma carreira bem sucedida, e nós vemos a falta de domínio próprio, a arrogância, a prepotência, a relativização de Deus, a adoração a tudo que a pessoa vê, em detrimento do Deus que ela não vê. Precisamos do Espírito Santo, sim ou não? Olhe para a pessoa do seu lado e diga: você precisa do Espírito Santo. Encoraje. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, embora tenham aparência de piedade. Olha onde a igreja falhou na adoração ao Deus vivo. Aparência de piedade, negam o seu poder. Quer dizer, parecem que são do bem, mas quando você olha as atitudes, você vê soberba, você vê carne, você vê julgamento,
rápido para apontar o cisco no olho do irmão, demorado demais para apontar a trave do nosso olho. Nós vemos milindre, aquela pessoa me fez isso, aquele isso, e nós vemos que o perdão, ele começa a ficar cada vez mais esquecido dentro da igreja, e isso reflete na falha, na adoração ao Deus vivo. Afastem-se destes também. Se nós olharmos, amados, os jovens presos em pornografia, presos nos prazeres temporários, dentro da igreja, também casais que profanam o santo matrimônio, indo totalmente ao desencontro de Hebreus 13:4, por exemplo, aonde o leito de um casal precisa ser puro, sem mácula, não pode ter nenhuma prática antinatural, não pode ter lascívia, não pode ter pornografia, não pode ter carne. Deus fez isso para que pudéssemos colher os frutos, que são os filhos, para a herança do Senhor. Como que eu posso adorar a Deus em algumas áreas e falhar na adoração a Deus quando eu estou dentro de casa, na minha intimidade? Nós vemos, amados, uma juventude focada no dinheiro. Eu quero ter, eu quero ser. O sinônimo de sucesso é dinheiro, é status. Eu quero que as pessoas me reconheçam. Nós vemos as crianças, amados, querendo chamar a atenção, ser o centro das atenções, cada vez mais. Uma vez aconteceu de nós estarmos fazendo um batismo e veio uma criancinha e me perguntou, falou: pastor, você estava ali fazendo o batismo e o senhor não olhou nenhuma vez para mim? Resumindo, nós vemos, amados, crianças que colocam uma fantasia e aí todo mundo olha, você parece uma princesa, e ela não tira mais aquela fantasia, porque vai alimentando a carne, o eu, a soberba. E quando você vê crianças cada vez mais sensuais, querendo chamar atenção, mexendo no cabelo, querendo se colocar como algo ou alguém que precisa ser adorado, falha na adoração ao Deus vivo. Isso reflete também nos adultos. Nós vemos dentro da igreja, amados, mulheres, homens que vão com roupas extremamente coladas dentro da igreja, mostrando totalmente a curvatura do seu corpo e fazendo outras pessoas pecar, sem levar em consideração que se eu faço a pessoa pecar, eu estou pecando junto com ela. Nós vemos, amados, homens também totalmente soberbos, pastores donos da verdade, que não se arrependem, que apontam o dedo, que julgam as ovelhas, mas negligenciam Ezequiel 34 no cuidado, no amor e principalmente na exortação com sabedoria. Se nós olharmos hoje, amados, tudo isso aponta para a falha na adoração. Se nós olharmos, amados, a realidade da igreja e do mundo, Gálatas capítulo 5, versículo 19, por favor. Nós vemos, amados, o mundo praticando a adoração a tudo e a todos, exceto ao Deus Altíssimo. Vê se nós conseguimos enxergar a igreja de hoje. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão. Dentro da igreja, namoros. A menina do louvor sai com o presbítero e nós vemos pessoas cada vez mais corrompidas pelo pecado. Falha na adoração ao Deus vivo. Pastores que amam a idolatria, colocam tudo, a esposa, os filhos, a sua posição, o seu dinheiro, antes do Deus vivo. Mulheres que impedem os seus maridos de servir a Deus, quando está no meio das pessoas, olha, eu gosto demais, o meu marido serve. Quando o marido precisa ficar um final de semana fora, mas você vai ficar fora? Jesus foi ralado, cuspido, humilhado,
triturado, foi totalmente desfigurado na cruz, para conquistar as ovelhas dele, para que o seu marido ou a sua esposa servissem a Deus e arrebatasse as ovelhas de Cristo. E nós, por causa da idolatria, queremos a família, o conforto, o hedonismo, a busca pelo prazer, pelo conforto. E nós vemos a igreja cada vez mais morna, porque não coloca Deus em primeiro lugar, falhando na adoração. Nós vemos pessoas que têm cargos, lutando por territórios, lutando contra a própria igreja. E se você vai repreender, dentro do santo ministério também, e também fora, somos rápidos a aprender sobre repreensão, rápidos para repreender alguém. A hora que é comigo e com você, a nossa carne pula, nós temos desculpas para tudo, criatividade, temos sofismas, pensamentos lógicos que no final são caminhos de morte. Quando é comigo e com você e toca no orgulho, na idolatria que você tem com você, ninguém aceita a repreensão. Por isso que no Quênia, o profeta do Senhor, quando alguém repreende alguém, ele fala para não ter justificativa nenhuma. Porque ao longo dos anos, nós entendemos no Espírito que o profeta do Senhor entendeu que a justificativa é carne pura. Cada um tem a sua verdade, o seu ponto de vista, o seu ângulo, a sua experiência, e ninguém recebe repreensão de ninguém. Orgulho, idolatria, isso está corroendo milindre dentro do santo ministério. Ninguém pode falar mais nada para ninguém. Por quê? Vaidade, orgulho, soberba. E nós precisamos nos arrepender. Quando a líder do Brasil vai repreender alguém, se a pessoa tem muitos anos, a pessoa não aceita. Por quê? Vaidade, milindre. Tem resposta para tudo, justificativa para tudo. O meu certo não é o seu certo. E o profeta do Senhor fala: na repreensão, se você está sendo repreendido, não dê uma justificativa, apenas se arrependa. Amados, Deus é tão justo, que se você for repreendido por algo injusto, vai aumentar o seu galardão no reino dos céus. Precisamos moer a idolatria e o milindre do santo ministério. Você, eu, precisamos ser humildes. Quando repreende os outros é maravilhoso. É muito fácil repreender os outros, é muito fácil. Mas quando é com você, a falha na adoração ao Deus vivo. Feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, embriaguez, inveja, orgias, coisas semelhantes a estas, eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amado, nós podemos estar na igreja há 70 anos, vender os nossos bens e alimentar a África inteira, pregar em todos os países aonde o evangelho não pode entrar, e você correr risco de vida, mas pregar. Se você praticar essas coisas e não se arrepender e for santo, naquele grande dia, Jesus vai olhar para mim e para você, Mateus 7, de 21 a 23. Ele vai olhar para mim e para você e vai falhar: você falhou na adoração a mim, você não me adorou em primeiro lugar. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, quer dizer, recebeu Jesus, foi batizado, estava na igreja. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade, diga, adoração ao meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, eu fiquei no santo ministério por 70 anos, viajei para o Quênia 20 vezes, segui o profeta do Senhor, fui tradutor do profeta do Senhor muitas vezes, comi na mesma mesa que ele. Ele vai olhar e vai dizer, as pessoas vão falar: naquele grande dia,
Só volta muito obrigado. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Quer dizer, uma vida longa, amados, de muitas obras, como a igreja de Éfeso, que o Senhor Jesus repreendeu, era perfeita em obras. A própria igreja de Sardes, que ela tinha fama, todo mundo olhava, essa igreja é viva, hein? Olha quantas obras, fama de estar viva, mas está morta, falha na adoração. Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidades. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você no dia de hoje, o quão difícil é entrar no reino dos céus. E tudo está ligado à adoração, por isso que o Espírito Santo nos trouxe aqui. Amados, 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Pedro, ele estava enviando essa carta para a igreja, é para você, não é para o mundo. O Espírito Santo estava mandando essa carta para você. Se ao justo é difícil, ele está falando que é fácil? Uma vez salvo, sempre salvo? O Senhor Jesus, ele vai me entender? O que ele está dizendo? Para o justo é difícil ser salvo. O que será do ímpio pecador? A dificuldade de adorarmos a Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da nossa vida. Lucas 13, de 23 a 24. Como é difícil, alguém perguntou para o Senhor, Senhor, serão poucos os salvos? Amados, a resposta de Jesus é para a igreja, não é para o mundo, é para aqueles que de fato estão seguindo Jesus. Senhor, serão poucos os salvos? O que será que o Senhor Jesus vai responder, hein? Será que ele vai falar uma vez salvo, sempre salvo? Será que ele vai dizer, fique tranquilo, Deus entende o seu pecado. Eu fui moído na cruz, mas não tem problema, eu te aceito como você é, você não precisa mudar nada. Eu fui trucidado na cruz. Eu falei nos meus evangelhos que você precisa seguir o meu exemplo e renunciar a si mesmo. Olha o que ele vai responder, amados. Esforcem-se. Colocar a adoração em primeiro lugar a Deus na sua vida. Esforço, amados, é para mim, que sou bispo desse ministério, eu preciso me esforçar. O bispado não me garante a vida eterna, de forma alguma, pelo contrário, o profeta do Senhor fala que se você falhar, o fogo é 7 vezes mais alto. O verdadeiro evangelho, quando você vai avançando, vai aumentando, quanto mais você cresce no entendimento, maior é diretamente proporcional o juízo de Deus se você cair. Por quê? Quanto mais exposto à graça você foi, caso você não se arrepender e se preparar, maior será o juízo. Nós sabemos disso, quando o profeta prega sobre isso, ele vai para Mateus 12, onde ele fala, Cafarnaum, você acha que vai para os céus? Você vai para o inferno, porque se os milagres que fossem feitos aqui, fossem feitos em Sodoma, eles se arrependeram. Quer dizer, quanto mais graça você é exposto, maior é o juízo se você não se arrepender. E olha o que ele vai responder, esforcem-se. É para mim, como bispo, é para você, como ovelha, ou como cristão, ou como jovem, se esforçar para colocar a adoração a Deus em primeiro lugar na sua vida, para entrar pela porta estreita. Essa porta estreita, amados, ela é estreita para mim e para você, muito estreita, porque eu digo a vocês, muitos tentarão, quer dizer, muitos estão na igreja e vão tentar, e não conseguirão. A dificuldade que é entrar no reino dos céus, a principal dificuldade, amados, é o orgulho. Diga, orgulho, que impede você de adorar a Deus, e você adora você mesmo. Quando Jesus fala, Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem, ele estava adorando a Deus, sim ou não? Quando você resolve não perdoar alguém, você está seguindo o exemplo de Jesus? Você está se esforçando para entrar pela porta estreita? Precisamos entrar pela porta estreita, amados. Romanos 11, 22. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos aprender também
sobre a verdadeira adoração, amém? Mas é importante entender o cenário do mundo. Romanos 11, 22, portanto, considere a bondade, diga aleluia, a graça de Jesus. Você só é salvo pela graça, não é por obras, mas a graça só está disponível para aquele que vê o pecado, recebe o Espírito Santo, convence que está em pecado, se arrepende, o sangue de Jesus cobre o seu pecado e você tem acesso à graça. A graça é totalmente condicional para os arrependidos, aleluia. Considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade com aqueles que caíram, mas bondade com você, diga aleluia. Que permaneça, desde que, olha aqui a condicional, permaneça na bondade dele, caso contrário, você será cortado. Se você falhar na adoração ao Deus vivo, você também será cortado. João 15, 2. Precisamos focar na adoração. Você está aqui no dia de hoje, não é por acaso, é para renovar a adoração perfeita ao Deus Altíssimo na sua vida. Ele corta todo ramo que estando em mim não dá fruto. Ele corta, amados. Não é uma vez salvo, sempre salvo. Ele corta e ele poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Quer dizer, de uma forma ou de outra vai ter sofrimento na caminhada cristã. De uma forma ou de outra, se você não participar do sofrimento de Cristo, o que seria isso? Renunciar a você mesmo, carregar uma cruz e seguir Jesus. Não são mais os meus valores, não é mais a minha vontade. A minha vida é para adorar a Deus. Eu preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Precisamos dar frutos e só podemos fazer isso também só com a adoração perfeita ao Deus vivo, aleluia. Por isso, amados, a importância do arrependimento, porque ao arrependimento, ele pega você e eu, que falhamos na adoração, de colocar Deus verdadeiramente, sem hipocrisia, amados. A falsa adoração, ela faz com que o homem morra no lago de fogo. A verdadeira adoração faz com que você seja salvo naquele grande dia. O Deus que te criou, ele é muito capaz de saber se você adora de verdade ou se você não adora de verdade. Nós precisamos nos arrepender para que nós possamos retornar à adoração perfeita ao Deus vivo. A condição da igreja, amados, é que Satanás enganou ela e criou um outro tipo de adoração dentro da própria igreja. Uma adoração que a sua carne vai gostar demais. Uma adoração que não vai te confrontar em nada e você vai ficar muito feliz, você vai ser honrado, as pessoas vão glorificar o seu nome e você vai perceber que isso tudo vai trazer orgulho para você e você não vai se arrepender. Segundo a Coríntios 11, só o 3 e 4, por favor. Amados, a igreja pós-moderna, somos eu e você, falhou na adoração ao Deus vivo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Isso é para a igreja, amados. É para a igreja de Corinto, a igreja que estava seguindo Jesus Cristo, morrendo. É para eles e é para você. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a falsa adoração que está dentro das igrejas. O que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada com astúcia, assim a mente de vocês seja corrompida e você se desvie da sincera e pura devoção, diga adoração, que vocês têm por Cristo. O apóstolo Paulo estava alertando a igreja. Satanás, ele enganou Eva com muita astúcia, não foi óbvio, não foi claro, foi de uma maneira extremamente devagar, sorrateira. Ele foi aos poucos, foi gerando orgulho, foi gerando vaidade, foi comparando o homem com Deus, e quando você vê, ela enganou. Da mesma forma, ela pode enganar eu e você, se nós falharmos na adoração. Quantos querem ter bom sucesso na adoração?
Aleluia. E ele conclui, amados, no versículo 4: pois se alguém pregar um Jesus, existe um Jesus falso. Ele é perfeito para quem ama o pecado. Esse Jesus falso, ele te aceita como você é, ele não quer mudança. Esse Jesus falso é perfeito para quem não quer mudar, quer adorar a si mesmo. Se alguém tem pregado a vocês um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês recebem um espírito, existe um espírito falso dentro das igrejas. O Espírito Santo, ele convence você do pecado, da justiça e do juízo, faz você se arrepender e ter uma vida de humildade, sem se achar melhor que ninguém, carregar uma cruz, renunciar a si mesmo e seguir Jesus. O falso espírito, ele empodera você, ele faz você saber que tudo que Deus fez foi por mim, coloca você no centro da adoração. Eu vou ser vitorioso, aonde eu ir eu vou triunfar, vai prosperar, vai triunfar, vai florescer, eu vou crescer. Orgulho, vaidade, soberba, eu vou pregar para as nações, eu vou ter 1000 igrejas. O falso espírito, ele empodera você, ele não faz você estar humilhado na cruz de Cristo, não faz você estar nos pés da cruz de Cristo. Ou se vocês recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho, existe um evangelho falso dentro das igrejas. O verdadeiro faz você se arrepender todos os dias e ser santo. O falso, ele deixa você confortável, adorando o seu estilo de vida, adorando a sua posição, adorando você mesmo, não te confronta em nada. E olha o que ele vai dizer: ou um evangelho diferente do que vocês aceitaram, vocês o toleram facilmente. Este evangelho, amados, é o evangelho da serpente, é o evangelho falso que entrou nas igrejas e empoderou. A igreja primitiva renunciava a tudo por Cristo, a igreja pós-moderna quer ganhar a terra inteira, tudo que nela há, e ainda ter o céu. A igreja primitiva renunciava, era totalmente contra o mundo, não aceitava os padrões do mundo. A igreja pós-moderna ama se vestir igual ao mundo, andar como o mundo, deseja o que o mundo deseja, quer as viagens do mundo, quer ter as casas do mundo, quer ter tudo, coloca a família, esposo, filhos antes de Deus, e quer ter o céu também. Existe uma diferença entre a igreja primitiva e a igreja de hoje, sim ou não? Se tirarmos uma foto da igreja de hoje e da igreja de 20 anos atrás, melhorou ou piorou? Ela está mais temente a Deus ou mais confortável? Ela está mais santa ou mais parecida com o mundo? Amados, isso é tudo falha na adoração ao Deus vivo. Este falso Jesus, falso espírito e falso evangelho, ele vai dizer: vocês toleram facilmente, não vai te confrontar em nada. Uma vez salvo, sempre salvo, tudo foi para mim. E a igreja começa a falhar na adoração ao Deus vivo. Nós já vimos agora a realidade, agora vamos ver como o Espírito Santo no dia de hoje vai realçar a sua adoração verdadeira ao Deus vivo. Quantos querem adorar a Deus em primeiro lugar na sua vida? Verdadeiramente, acima de tudo. Amados, a Bíblia é muito categórica quando fala que você foi criado para adorar a Deus. Então, para você retomar esta adoração, o primeiro passo é arrependimento. Reconhecer que você falhou em adorar a Deus em primeiro lugar, verdadeiramente. Amados, o primeiro mandamento é impossível do homem carnal, o homem mundano, o homem moderno, ele executar, ele cumprir. O primeiro já é impossível: amar a Deus sobre todas as coisas, de todas
toda a força do seu coração, do entendimento, da sua alma, com as suas forças. O primeiro é impossível, se nós não estivermos com o Espírito Santo e nos arrependermos. Por isso que o primeiro passo para retomar a sua adoração a Deus, João Batista, quando começou seu ministério em Mateus 3:2, ele começou dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo, em Mateus 4:17, ele começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo em Pentecostes, a primeira pregação, Atos 2:37, arrependei-vos, o Pedro e os apóstolos, para que seja perdoado os seus pecados. Para todas as igrejas, amados, de Apocalipse 2:3, que é o Senhor Jesus repreendendo e encorajando as igrejas. Tinham 7 igrejas, diga, é o número completo, 7 igrejas. 5 das 7 foram repreendidas porque falharam na adoração. Éfeso foi repreendida porque era perfeita em obras, mas tinha perdido o primeiro amor. Falha na adoração ao Deus vivo. Amados, a igreja de Éfeso era perfeita em obras, perfeita. Ia nas prisões, ia nos hospitais, alimentava a viúva, o estrangeiro, colocava toda a estrutura da igreja para o reino de Deus, mas ela foi entrando numa falha de adoração, achando que iria se garantir pelas obras, e Jesus fala para ela: arrependa-se. A igreja de Pérgamo e Tiatira, 2 igrejas que aceitaram os falsos ensinamentos, quer dizer, a apostasia, aceitaram a imoralidade sexual, aceitaram a idolatria, e elas todas receberam uma repreensão: arrependam-se. Sardes, fama de estar viva, mas está morta, arrependa-se. Olha a importância do arrependimento. Amados, essas igrejas, eles já tinham recebido Jesus, sido batizados, já estavam fazendo a obra de Deus por muitos anos, e Jesus falou o que para elas? Arrependa-se. Olha a importância do arrependimento. Jesus ainda fala para Sardes, que isso toda vez eu tremo quando eu leio, fala assim: se você não se arrepender, você não vai saber a hora que virei contra você. Ele fala, pode voltar esse versículo por favor, ele fala que ele vai vir contra a igreja. Uma vez salvo, sempre salvo. Você não vai saber a hora que eu vou vir contra você. Mas ele também fala: ao vencedor, de modo algum apagarei o nome dele do livro da vida. Amados, isso quer dizer que a pessoa que falhar, o nome pode ser apagado do livro da vida. Para depois, Laodiceia, fama, na verdade, não era fria nem morna, nem quente, era morna, e Jesus queria vomitar ela da boca dele. Por quê? Porque ela estava confiante nas suas obras, achava que já tinha tudo, era autossuficiente. E Jesus fala para a igreja de Laodiceia: arrependa-se. Amados, das 7 igrejas, Jesus fala para 5: arrependa-se. É importante o arrependimento, sim ou não? Então, se Jesus falou para a igreja de Éfeso, que era perfeita em obras, para se arrepender, Jesus está falando para você no dia de hoje: precisamos nos arrepender. Aleluia, glória a Deus. Agora que entendemos, amados, a importância do arrependimento, nós precisamos dar frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8, depois que eu me arrependo, reconheço que eu, não é outra pessoa, não é aquele ou aquele outro, não é a outra igreja. Depois que eu reconheço que eu preciso me arrepender, eu preciso dar fruto. Deem fruto que mostre arrependimento. Em outras versões, deem frutos dignos de arrependimento. Que quer dizer o quê? Ser santo. É fazer o contrário do que nós estávamos fazendo.
Quantos querem retomar a adoração importante para Deus? Quantos querem adorar a Deus em primeiro lugar na sua vida? Diga, eu quero. A Bíblia é muito categórica quando ela diz: você foi criado para adorar a Deus. A maior, diga maior, e mais importante comunicação que o homem tem com Deus é através da adoração. A maior forma de você se comunicar com Deus é através da adoração. É a comunicação total com Deus através da adoração. Nós vamos adorar eternamente, todos os dias. Nós temos que saber que Deus, Ele já é Deus, autossuficiente. Ele não precisa da sua adoração. Mas se você adorar a Deus, você vai ter a maior comunicação que pode existir com Ele. Quanto mais você adorar a Deus na sua vida, mais semelhante a Deus você será. O homem é totalmente semelhante àquilo que ele adora. Se você está na igreja e adora o mundo, você vai ser semelhante ao mundo. Se você está na igreja e adora cada vez mais a Deus, você vai ser semelhante a Deus. A adoração é realmente o ponto, o relacionamento, a comunicação, a ação mais importante. Então, o maior nível de comunhão com Deus é através da adoração. O maior nível de intimidade santa, não essa intimidade que o mundo deturpou, né, a relação do homem e Deus. O mundo colocou a relação, a igreja pós-moderna fez uma relação de relacionamento com Deus humana, humanizaram Deus. Isaías, que era um profeta, fala: ai de mim que vi o Deus temível de Israel. A igreja pós-moderna fala: Ele é o meu papai, Ele me entende. Eu e Ele somos assim, ó. Eu gosto de abraçar, eu quero beijar. Começa a carnalizar, humanizar a relação com Deus. Você vê até as adorações, as músicas, né? Relativizando, pegando o seu pai, que é terreno, e colocando, traspassando essa figura para Deus. Ele é o meu papai. Isaías, ele fala: ai de mim que vi o Deus de Israel. A igreja pós-moderna fala: eu quero chegar e abraçar Jesus. Claro que nós sabemos que aqueles que vencerem, amados, Jesus vai fazer eles reclinarem na mesa, não é verdade? E vai servir. Como pode o Deus de Israel, temível, servir os homens? Precisamos renunciar a muita coisa, amados. Nós precisamos saber que o maior nível de intimidade santa, não essa intimidade que entrou dentro da igreja relativizando Deus. Deus é temível. Jesus falou que Deus é temível. Os profetas falaram que Deus é temível. João Batista falou que Deus já está com o machado na árvore. Amados, o Deus de todo você tem que temer. Ele é amor? Com certeza. Mas Ele é justiça também. Diga, Ele é justiça também. Aleluia. Amados, por que a adoração é tão importante e a maior forma de comunhão com Deus? Porque quando você chegar nos céus, a oração vai terminar, o jejum vai terminar, a leitura da palavra vai terminar, o arrependimento vai terminar. A única coisa que permanece eternamente é a adoração a Deus vivo. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, dos versículos de 8 a 11. Hoje nós precisamos, amados, retomar a adoração perfeita ao Deus vivo. A adoração, a nossa arcebispa nos ensinou, é igual à obediência. A adoração, colocar a Deus em primeiro lugar. Olha a adoração eterna, amados. Cada um delas tinha 6 asas, cheias de olhos,
tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite. Aqui está falando dos 4 seres viventes, amém? Diziam sem cessar, dizem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Versículo 9. Toda vez que as criaturas viventes dão glória, honra, graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, versículo 10, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, adoram ao que vive pelos séculos dos séculos, eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: digno és tu, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Uma salva de palmas ao Deus vivo. A adoração é a única coisa que vai continuar, amados, por isso que é o mais importante. Apocalipse 5, de 8 a 14. Aleluia. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro. Diga Jesus. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. Eles cantavam um novo cântico. Olha a adoração eterna aqui. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, raça e nação. Amados, olha a adoração, exaltando a adoração de Jesus na cruz. Versículo 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões e milhões, que rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória. Versículo 13. Depois eu ouvi, foi ampliando essa visão, né? Depois disso eu ouvi as criaturas existentes nos céus, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Aleluia! Glória a Deus! O propósito da adoração é para que você, no espírito, diga no meu espírito, entre na sala do trono de Deus. O propósito de você adorar é a forma mais impactante, importante, ao mais alto nível de comunicação com Deus, que faz com que você entre na sala do trono de Deus. Deus, Ele habita em meio aos louvores, Salmos 22, 3. Amados, este Deus que você adora, quando você começa a adorar Ele com a sua vida em tudo, na forma como você tem as atitudes, anda, se veste, como você fala, como você impacta a sociedade sendo sal da terra e luz do mundo, você vai adorando e você vai se tornando semelhante. Aquele que você adora vai imprimindo o caráter dele em você. Quanto mais você adora a Deus com as suas atitudes, mais o caráter de Deus vai sendo impresso dentro do seu coração. Precisamos adorar. Somos transformados, amados, de glória em glória. Mas quando você está exposto à adoração ao Deus vivo, 2 Coríntios 3,18. Quando você se expõe à adoração ao Deus vivo, assim diz a palavra de Deus, assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Quanto mais você adora a Deus,
mais Ele vai imprimindo o caráter dele no seu coração, mais você pode caminhar com Ele. Se você falhar nesta adoração, é impossível entrar no reino dos céus. Mas se no dia de hoje você retomar a sua adoração, colocar Deus em primeiro lugar, ter as atitudes, obedecer em todas as coisas, ser a imagem e semelhança de Cristo, você vai ter sucesso quando entrar no reino da glória. Estamos sendo transformados segundo a imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Aleluia! Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Quanto mais eu adoro a Deus, mais eu vou me parecendo com Ele. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza do ministério entre os gentios, deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês. Diga, o caráter dele em mim, a esperança da glória. Quanto mais tempo você está com o Pai, mais você se parece com Ele. O que Deus vem buscar no arrebatamento, amados? Ele vem buscar você com os seus defeitos, as suas falhas, a sua personalidade. Ele vem buscar Jesus em você. Ele vem buscar o caráter de Deus em você. Se você adorar a Deus em primeiro lugar, Ele vai imprimir o caráter dele no seu coração. E naquele grande dia, Ele vai vir buscar Ele mesmo em você. E Ele vai ver, esse é um adorador de verdade. Essa é uma adoradora de verdade. Esse aqui me adorou em primeiro lugar. Esse verdadeiramente me adorou de corpo, de alma, de todo o seu entendimento. Agora, amados, o mundo, ele é forte, sim ou não? O mundo hoje, ele quer seduzir você, sim ou não? O mundo, ele te puxa para você amar as coisas do mundo, sim ou não? O mundo quer fazer você se curvar a ele, sim ou não? Amados, quando você sai de casa, você é impactado pelo mundo, no trânsito, no dia a dia, no seu trabalho, os jovens na escola, quando você liga a televisão que não deveria, quando você vê um vídeo no YouTube, quando você vê uma série, o mundo, ele vai impactando você, vai colocando coisas, você adorar coisas, pessoas, colocar tudo e todos à frente de Deus, o mundo vai bombardeando você. Quando você vai para a igreja no domingo, 40 minutos de adoração, em relação a uma semana de bombardeamento do mundo na sua vida, só 40 minutinhos de adoração, vai fazer você desconectar do mundo, sim ou não? 40 minutinhos de adoração a Deus, vai fazer você priorizar Deus em primeiro lugar? A semana inteira você foi recebendo coisas do mundo, engolindo informações, se alimentando do mundo. Ah, mas eu vou no culto no domingo. Meia horinha de adoração vai fazer você se desconectar do mundo e estar com Deus? Por isso, amados, a adoração, ela tem que ser em espírito e em verdade, todos os momentos da nossa vida. Quando o nosso amado bispo Rafael Liscano convidou a nossa amada arcebispa para fazer a ministração de ontem, humildemente eu vou contar o meu testemunho da história da arcebispa. Ela ficou adorando dentro da casa dela por anos, 20 anos. Amados, Deus foi imprimindo o caráter dele nela, imprimindo, foi preparando, forjando. Quanto mais ela adorava, mais ela era forte para renunciar, para deixar as coisas para trás, para perder, para sofrer. Quanto mais imprimia o caráter, mais ela queria abandonar as coisas, porque ela estava ficando um com Deus. E no momento certo, Deus pegou aquela adoradora, que já estava forjada, e colocou como líder do país de um ministério. Aleluia. Amados, Deus vai imprimindo o caráter dele em você.
Agora, se nós olharmos para a semana, antigamente, então, antes do Santo Ministério, nós éramos bombardeados das coisas do mundo, chegava no domingo, 40 minutos de adoração, e eu não mudava em nada na minha vida. Entrei no Santo Ministério, agora eu entro no domingo, na terça-feira na Assembleia Geral, na quinta-feira na célula, mas eu passo a semana inteira me alimentando do mundo, no meu trabalho, nas conversas. E estar no Santo Ministério não é garantia de adoração verdadeira ao Deus vivo. É o que a arcebispa falou, nós instruímos, mas a decisão é sua. Por isso que a verdadeira adoração é andar com Deus. Diga, andar. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, precisamos andar com Deus 100% do meu tempo. Se eu vou para o trabalho, eu estou adorando a Deus. Se eu estou com meus amigos de infância, eu estou adorando a Deus. Se eu estou na escola, eu estou adorando a Deus. Se eu for para a faculdade, eu estou adorando a Deus. Os verdadeiros adoradores, eles estão com Deus 100% do tempo. Ele não é uma pessoa no trabalho, outra pessoa na igreja. Ele não é uma pessoa com a sua família, outra pessoa na igreja. Os verdadeiros adoradores, eles estão andando 100% com Deus. Gênesis 5:21. Aleluia! Amados, existem exemplos de pessoas que adoraram 100% a Deus, todos os momentos da vida. Realmente, nós precisamos seguir estes exemplos. Gênesis 5:21, por favor. Amados, diga Enoque. Esse foi um adorador. 100% do tempo. Ele era o mesmo no trabalho. Ele era o mesmo com a sua família. Ele era o mesmo na igreja. Ele era o mesmo na sociedade. Ele era o mesmo quando ele decidia. Ele estava com Deus 100% do tempo. A adoração é isso. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque, vamos ler juntos? Andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. É muito profético esse número, não é? Versículo 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Aleluia! Amados, existe alguma outra forma de ser arrebatado sem seguir esse exemplo de Enoque? Sim ou não? Existe uma forma mais fácil, mais simples? Romanos 8:17. Amados, se nós não seguirmos este exemplo, é impossível ser arrebatado. Por isso que Deus colocou no coração do nosso bispo Rafael Liscano, do tema mais importante que define a nossa salvação: a adoração a Deus e andar com Ele 100% do tempo. Aleluia! Olha o apóstolo Paulo. Se somos herdeiros, tem um C, é uma condicional, hein? Para a igreja de Roma. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Se verdadeiramente eu andei com Ele, amados, andar com Ele, sabe o que é? Os apóstolos, eles foram ridicularizados pela sociedade, sim ou não? Os apóstolos passaram vergonha por causa de Jesus, sim ou não? Eles apanharam por causa de Jesus, sim ou não? Os apóstolos sofreram por causa de Jesus, sim ou não? Amados, para que você ande com Deus, quando todo mundo quiser pecar, seus amigos de infância, você vai falar: não, amados, não está certo. Nós temos um Deus que nos criou. Esse Deus falou que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não posso ir com vocês, eu não posso fazer isso.
você vai ser ridicularizado também. As pessoas vão te perseguir. Os apóstolos sofreram. Enoque foi ridicularizado na era dele, para que você adore a Deus todo momento. Se você não está sendo perseguido, se não tem perseguição na sua vida, algo está de errado com a nossa salvação, porque todos foram perseguidos. Se de fato, quando fala de fato, é se verdadeiramente nós sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados, aleluia. Precisamos andar com Deus 100% do tempo. João 17, de 21 a 24, e já indo para o final da nossa ministração: para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Precisamos andar de verdade, amados. Fala, é de verdade, sem hipocrisia, sem teatralidade, sem orgulho, sem prevalecer a tua vontade. É de verdade. Olha o que ele diz: para que eles sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós. Que esperança tremenda! Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Versículo 22. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, Tu em mim, que sejam levados à plena unidade. Diga, andar com Deus. Para que o mundo saiba que Tu me enviastes e os amastes antes que como amaste, assim, e os amastes assim como amastes a mim. Versículo 24. Pai, quero que os que me destes, diga, andar com Deus, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Aleluia! Enoque andou com Deus, amados, e já não era mais. Noé andou com Deus também, Gênesis 5, 9. Aleluia! Noé andava com Deus, e também ele foi poupado, amados. Na verdade, Enoque é 6:9, será? Noé, aleluia, glória a Deus. 6:9, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Ele andou com Deus e já não era mais. A verdadeira adoração, amados, é andar com Deus. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé, olha a característica de quem vai ser arrebatado. Diga, eu quero ser arrebatado. Essa é a característica. A Bíblia deixa a característica aqui, ó: homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus, adorava a Deus 100% do tempo. Era o mesmo na igreja, mas era o mesmo na sociedade. Era o mesmo na escola, era o mesmo na sociedade. Era o mesmo com os amigos de infância, era o mesmo também dentro da igreja. Adoração ao Deus vivo. Amados, Jesus, Ele mostrou o caminho para você adorar o Pai. Ele que não tinha pecado nenhum, Ele fez a maior adoração. Ele abriu um caminho para que você possa se comunicar com Deus. A estrutura da verdadeira adoração é Isaías 53. Ele que era puro, santo, morreu pelos pecados, foi transpassado, para que você fosse salvo se você se arrependesse. Este sacrifício veio um aroma agradável nas narinas de Deus, e foi tão agradável que Deus perdoou os homens. Todo aquele que acredita em Jesus e se arrepende, Ele se doou totalmente em adoração a Deus, nos céus, na cruz, e Ele deu a maior lição de adoração para a igreja. Quero saber como eu adoro a Deus 100%.
Quero saber a adoração extravagante? Seguir o exemplo de Jesus. Filipenses 2, de 5 a 11. Vamos ver essa adoração tremenda. Olha como você vai adorar a Deus 100% do tempo. Como você vai adorar aquele que fez os céus e a terra. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo, que apesar de ser Deus, olha aqui, ó, ele estava orgulhoso, ele era soberbo. Apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se. Ele está dizendo que ele elevou-se? Ele está falando, elevou-se? Humilhou-se e foi obediente. Adoração é obediência a Deus em todas as coisas. Ah, mas a minha carne vai gritar, obedeça. Ah, mas eu sou muito vaidoso por causa disso, obedeça. Ah, mas eu sou arcebispo do Ministério de Arrependimento e Santidade, obedeça. Ah, mas eu já fui para o Quênia 1 milhão de vezes, obedeça. Ah, mas eu sou tradutor do profeta do Senhor, obedeça. Ah, mas eu já fiz tanta coisa, obedeça. Porque a maior adoração foi a obediência, amados. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Olha que a adoração fez com Jesus. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. Amados, precisamos adorar a Deus 100% do tempo. Para que você possa adorar a Deus, você precisa ser crucificado com Ele na cruz de Cristo. Nós já aprendemos ontem que a santidade, como eu adoro a Deus com a minha vida? Santidade absoluta, separação do mundo, Romanos 2, 12, 2. Separação do pecado, Romanos 6, de 1 a 4. E depois, separação da carne, da personalidade da sua personalidade, para que Cristo imprima o caráter dele em você. O mais alto nível é esse, amados, morrer para a nossa personalidade. A Bíblia tem adoradores exímios, sim ou não? Quantos aqui reconhecem que Davi foi um adorador verdadeiro? Foi um exemplo de adoração a Deus? Ele deu um exemplo, amados, a hora que ele reconheceu que ele era pecador. E ele escreve o Salmo 51, dizendo que ele era digno de verdadeiramente do juízo de Deus, da condenação. Ele se arrepende pelos seus pecados, ele adora a Deus naquele momento. Abraão, ele foi um adorador a Deus, sim ou não? Em Gênesis 22, a hora que Deus pede, Abraão, sabe aquele filho, ele não fala qualquer filho, ele fala aquele que você ama, não é o outro não, tá? É esse que você ama, Isaac, dá um nome. Pega ele e leva ele para sacrificar no monte Moriá. As pessoas que vão ser arrebatadas, é esse o nível de obediência a Deus, de adoração a Deus. Pega o que você mais ama no mundo, ele está dizendo para Abraão, e renuncia. Abraão foi adorando a Deus. Ele tinha tanta fé em Deus, sabendo que Deus era poderoso para ressuscitar se ele obedecesse, se ele adorasse. E na hora que ele vai fazer o sacrifício, Deus para e fala, Abraão,
agora eu sei que tu me amas. João 14, 21. O amor, a adoração, está 100% ligada à obediência. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me... Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia, amados. Adoração é obediência a Deus. O quanto mais você obedecer, mais você vai adorar, mais Ele vai imprimir o caráter dele em você, e mais você vai ser parecido com Ele e preparado para o arrebatamento. Amados, a igreja pós-moderna foi enganada por Satanás, colocando a adoração no homem. Você entra na igreja hoje, as adorações são para o homem. Você vai triunfar, você vai vencer, mas a verdadeira adoração é para Deus. Reconhecer, louvar o Senhor, Ele que fez todas as coisas. A verdadeira adoração santa, diga santa, ela é 100% para Deus. A adoração verdadeira, ela faz você subir na sala do trono. É um lugar tão alto, amados, diga tão alto, que Satanás não pode te tocar naquele lugar. É um lugar tão alto de adoração, que as adversidades não te tocam. É tão alto esse lugar que a adoração faz com que você chegue, que, amados, faz com que você renuncie a qualquer coisa para colocar Deus em primeiro lugar. Só tem uma coisa que vai fazer você se preparar para o arrebatamento: é adorar verdadeiramente a Deus, 100% do tempo, todo momento. Isso vai elevar você à sala do trono em espírito, e a hora que você for decidir, você vai decidir por Jesus. A hora que você for avançar, você vai avançar por Jesus. A hora que você estiver avançando na sociedade, tudo vai ser por Jesus, nada vai ser para você, porque você está adorando ao Deus vivo. Ele requer toda adoração, amados. Ele ama, e na verdade, Ele exige que nós adoremos Ele em primeiro lugar. O anticristo, amados, não vamos entrar para nós concluirmos, mas quando ele chegar na terra, ele vai exigir o que Satanás exigiu em Isaías 14. Ele vai exigir a adoração para ele. Se eu e você estamos querendo ser adorados, nós estamos cometendo o mesmo erro de Lúcifer, o mesmo erro da igreja, o mesmo erro dos fariseus, o mesmo erro dos anjos que caíram, o mesmo erro da igreja pós-moderna, querer adoração para si. Vai conversar com um pastor hoje, pós-moderno. Se você quiser repreender com amor, exortar com amor, que seja no particular, sem expor, você vai ver o quanto orgulhoso ele é. Vai conversar com uma pessoa que tem muitos títulos, já serviu muitos anos, você vai ver os fariseus escritos. Imagina os fariseus, amados, a vida inteira estudando as escrituras, a vida inteira seguindo o terrível Deus de Israel, o temível Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lendo a Torá, examinando as escrituras, a vida inteira. A hora que chega Jesus, eles não aceitam, porque o orgulho de Satanás tomou eles. A igreja de hoje em dia é orgulhosa, sim ou não? A igreja gosta de se arrepender? Eu gosto de ir numa igreja aonde vão repreender o meu pecado? Não. Eu quero ir naquela outra igreja lá que é só alegria. O pessoal vai me exaltar, vão me encher de orgulho, de vaidade, eu vou ficar empoderado e eu sei que a vitória vai ser minha essa semana. Ou as pessoas preferem aquela igreja que fala: amados, vamos ser santos nisso, você está errando naquilo, arrependa-se, mesmo que seja com amor. Você não está mais adorando Deus em primeiro lugar, você está adorando a si mesmo. Vamos voltar ao primeiro amor,
Vamos voltar a ser vivo e não morto. Vamos sair da mornidão e ir para estar quente com Cristo. O verdadeiro adorador, ele reconhece o seu pecado e ele quer voltar à adoração perfeita a Deus. Os filhos de Deus, eles se perderam, amados, no deserto por causa da falsa adoração. O livro de Juízes, que é o livro mais triste da Bíblia, na verdade acho que é Apocalipse quando fala do lago de fogo, né? Mas o livro de Juízes é um livro tão triste, amados. O livro de Juízes foi a pior época, o pior período do povo hebreu. E a história de Sansão é a pior no pior período. 40 anos de domínio pelos filisteus. Por quê? Falsa adoração. Vinha um e obedecia. Esse juiz morria, o povo caía nas falsas adorações. Levantava outro juiz, obedeciam. Esse juiz morria, eles caíam na falsa adoração. Amados, nós estamos falando do povo de Israel, tá? Que o avô, o bisavô falou: eu vi o mar vermelho abrir. Imagina você ter um avô que fala para você: eu vi o mar vermelho abrir. Ele abriu, a gente passou mesmo. É um povo que não devia duvidar em nada. A igreja pós-moderna está misturando adorações falsas, sim ou não? Precisamos no dia de hoje voltar a adorar a Deus em primeiro lugar. A igreja moderna adora mais os filhos do que a Deus, mais a esposa do que a Deus, mais o cargo do que a Deus. E nós vemos uma igreja cheia de orgulho, e no dia de hoje, Deus, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Agora, amados, você precisa adorar a Deus, porque Ele vai te levar por um reino inabalável. Hebreus 12, de 21 a 29, indo para o final da nossa ministração, precisamos adorar a Deus, o espetáculo. Hebreus 12, de 28 a 29, por favor. Aleluia. É 12 de 28 a 29, muito obrigado, pastor Fernando, por servir Jesus com tanto amor. Portanto, já estamos recebendo o quê? Um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim, adoremos a Deus, de modo que, é de qualquer forma? De modo aceitável. Qual que é o único modo aceitável? 100% da sua vida, com reverência e temor. Muito obrigado, amada arcebispa. Que versículo completo. Pois o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Deus é amor, sim ou não? Mas Ele é fogo consumidor. Deus é misericordioso, sim ou não? Mas Ele é fogo consumidor. Deus, Ele provê, mas Ele é fogo consumidor. Deus é o Deus da paz, Jeová Shalom, mas Ele é fogo consumidor. Ele não aceita qualquer adoração, de qualquer jeito. 2 dias da semana, 5 dias eu não adoro. 3 dias da semana, 4 eu não adoro. Deus, Ele quer que você adore a Ele 100% do tempo. Ele preparou para você, diga para mim, um reino inabalável. Temos que adorar a Deus, porque o seu amor é maior que a própria vida. Salmos 63, de 3 a 4. E nós vamos concluir, amados, o dia de hoje, esta maravilhosa conferência, lendo todos juntos a maior lição de amor e de adoração que o mundo já viu. Estamos no final da ministração, nós vamos ler juntos o exemplo maravilhoso, perfeito de adoração, para que nós possamos adorar também. O teu amor é leal, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e teu nome levantarei as minhas mãos. Aleluia. E agora, Salmo 53, nós vamos passo a passo. Esta conferência é para realçar o seu amor e a sua adoração ao Deus vivo. Isaías 53, muito obrigado, amada arcebispa. Quantos vieram aqui para aprender sobre adoração?
Quantos vieram aqui para renovar a adoração verdadeira da sua vida com Deus? Eu vim. Essa palavra está me ensinando, amados. Eu sou o primeiro a ser confrontado por ela. Graças a Deus por isso. Se ela não me confrontasse, eu viraria o maior pecador do mundo. Se Deus tirar a mão da gente, a gente cai feio. Hoje eu sou arcebispo do Ministério de Arrependimento e Santidade. Hoje eu sou tradutor do Profeta do Senhor. Se eu parar de adorar a Deus, Deus tirar a mão, eu caio feio. Eu sou o pior dos pecadores. Eu viro um animal, eu viro um bicho sem o Espírito Santo. Eu tenho consciência disso, que eu posso cair a qualquer momento. Por isso essa palavra me confronta. Por isso que essa palavra eu tremo. Quando eu leio essa palavra eu tremo por dentro. O Deus de toda a terra, se eu obedecer, Ele vai me reclinar na mesa e vai me servir. Eu tremo. Jesus é temível. Como pode uma coisa dessas? Eu preciso obedecer em tudo. Jesus morreu na cruz por mim. Meu Deus, eu tremo. Eu preciso adorar a Ele em primeiro lugar. Eu estou aqui com o meu filho Noah e a minha esposa Michele. Se eu adorasse o meu filho Noah de 10 meses, acima do Deus vivo, eu seria o maior miserável da terra. Quão miserável eu seria se eu colocasse aquela criança que tem a vida nas narinas acima do Deus que é imortal. Se eu colocasse o meu filho em primeiro lugar na minha vida, eu subiria aqui em cima e depois dessa adoração estaria escrito no livro da vida, ou no livro das consequências: Conrado é o maior hipócrita que já existiu. Eu preciso adorar a Deus em primeiro lugar. E quando eu adoro a Deus em primeiro lugar, eu sou um melhor pai. Eu aprendo tanto com o amor de Deus que eu posso amar mais o meu filho. Eu aprendo tanto com o amor de Deus que eu posso olhar para o meu filho e direcionar ele para o caminho. Eu amo tanto a Jesus que quando eu me relaciono com Ele, eu sou um melhor pai. Eu sou um melhor educador. Aleluia. Quantos querem adorar a Deus aqui em primeiro lugar? Quantos querem aprender com a maior lição de adoração que já houve na terra? Vamos ler em nome de Jesus? Eu vou passar o microfone e cada um dos amados vai ler um versículo em nome de Jesus. Isaías 53, versículo 1. Senhor, quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca.
Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os seus despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Porque ele levou o pecado de muitos e pelos seus transgressores intercedeu. Regozije-se, ó estéril. Aleluia! Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é a fonte da água da vida. Amados, precisamos adorar a Deus em primeiro lugar. Deuteronômio 6,5, o último versículo desta manhã. Depois que você segue o exemplo de Jesus, você precisa adorar a Deus. Diga, ame ao Senhor. Diga, adore ao Senhor. Diga, priorize ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Eu quero agradecer demais esta oportunidade de aprender mais sobre a adoração ao Deus vivo e a adoração extravagante. Que essa mensagem possa ter criado muitas sementes e que elas frutifiquem dentro do seu coração, para que você adore a Deus em primeiro lugar e ande com Ele 100% da sua vida. Muito obrigado por esta oportunidade, amado Bispo Liscano, e eu devolvo a palavra em temor e tremor no poderoso nome de Jesus.